gravar e vou, paralelamente, compartilhar uma telinha aqui com vocês. Eu já disponibilizei esse material na plataforma essa tarde e tinha mandado para vocês ontem, no começo da madrugada, quando eu terminei, no e-mail da turma, tá? Então, vamos Ok. Vocês já estão, os quartanistas já estão mais cientes, mas para os primeiros semestres, é a primeira vez que vão fazer a regimental, só a título de curiosidade. A gente faz 10 questões, cada professor faz 10 questões. A universidade seleciona 5 questões, né, para a prova regimental e guarda 5 para a necessidade de uma prova substitutiva, tá? Eu não sei quais as 5 que eles escalonaram, mas eu garanto para vocês que os temas que eu separei aqui para essa aula regimental são os temas que você vai visualizar na prova. Mas pode acontecer, por exemplo, a professora fez uma pergunta sobre vantagem absoluta, uma sobre vantagem comparativa. Na minha prova caiu 2 de vantagem absoluta. Todo mundo vai fazer as mesmas 5 questões. Mas o que eu quero dizer é que pode acontecer que nas 5 questões não apareça um dos temas que estão aqui, porque eles podem ter, né? Eles recortam aleatoriamente. É isso que eu quero dizer. Não fiquem preocupados com isso, tá? Bora lá. Então, boa noite a todos. Primeira coisa, a gente terminou, né, os nossos encontros aqui falando sobre comércio internacional, né? Na aula passada a gente falou muito de comércio brasileiro, né? Comércio que o Brasil faz com o resto do mundo. Então, nesse primeiro momento aqui do nosso encontro dessa aula regimental, que é a aula que faz o fechamento do semestre, o que eu convido vocês a pensar comigo, o que é essa história aí de comércio internacional. Aliás, para quem não sabia o que era comércio internacional, hoje em dia, né, aprendeu sendo entubado, né, pela situação. Quando faltou esse suplemento médico, a gente começou a ver os preços das coisas subirem, e tudo em função dessa crise sanitária, eu entendi por que o comércio internacional é tão relevante. Bônus e os ônus, né? Porque por mais que a gente critique a situação atual e tenta relegar aí a essa dependência do comércio internacional alguma culpa para a nossa atual situação, primeiro que a gente tem que lembrar que isso foi uma questão de escolhas, né? Não é bom, nem no nível pessoal, quanto mais no nível empresarial, você depender unicamente de um país. Mas esse não foi um exercício errado só do Brasil, foi um exercício errado no mundo. Então é muito fácil agora a gente criticar essa dependência das empresas, de forma geral, dos fornecedores chineses, mas a gente construiu, né, isso. Nós construímos isso com a China, nós, os Estados Unidos, os argentinos, os espanhóis, o mundo, né? E nada contra os chineses. A única fala que está relacionada aqui com o comércio internacional é que, desde que o mundo é mundo e que a gente, pelo menos da minha época, né, quando eu era criança, minha mãe falava sempre para mim, não coloca todos os ovos na mesma cesta. Muito rica, né? É sempre importante diluir os riscos aí colocados. Gente, quem está com o microfone aberto é essa gata que estou escutando uma voz sedutora? Junto comigo. Pelo menos, ó, da última aula, a menina estava experimentando sapatos que a mãe trouxe para ela. Foi divertido. Eu dando aula, esse aqui você acha que fica bom? Esse aqui tá legal? Falei, nossa. Abre a câmera aí para a gente ver. Então, de novo, sejam bem-vindos. Comércio internacional, qualquer relação de comércio vai envolver aí pelo menos 2 atores, um comprador e um vendedor. E o grande desafio de fazer o comércio internacional é que, além desses 2 atores, in between, entre os dois, nós vamos ter aí transportadores, armazéns, seguradoras, bancos, países e organismos governamentais fazendo acordos, né, traçando normas, e a gente vai tentar conectar quem compra com quem vende, e o fato de falarmos idiomas diferentes, termos, né, um status legal diferente, uma cultura diferente, coloca uma pressão ainda maior para qualquer negociação internacional. Operar no comércio internacional é mais complexo e completo por diversos fatores. Além disso, a gente acrescenta esse desafio, né, de legislação, moeda, cultura,
todos os trâmites burocráticos que nós vimos na aula passada. Então, além da burocracia, a burocracia documental, também os impostos, né, aduaneiros, as taxas, tudo isso traz para os negociadores internacionais, né, uma responsabilidade ainda maior, né, para que o processo aconteça da forma mais fluida, mais rápida possível, né, e que isso se transforme realmente em uma vantagem competitiva para todos que estão atuando. Então, comércio internacional é uma relação comercial diferente daquelas que a gente vê nacionalmente, porque envolve um número maior, mais significativo aí de fornecedores, de empresas que vão complementar o nosso negócio, como as transportadoras, os terminais, as seguradoras e os bancos, né? E, além de todos esses atores, a gente tem leis, moedas diferentes, uma cultura diferente, né, envolvendo todo esse trâmite internacional. Fato é que quando a gente fala de comércio internacional, levantam-se algumas bandeiras, né? As mais cartesianas delas formam-se a grupos a favor do comércio internacional, e a gente chama isso de livre comércio. Então, historiadores, economistas, né, administradores, governos, políticos, filósofos, você vai ter lá uma rede, né, de pessoas que são a favor do livre comércio. E, por outro lado, uma rede, uma outra escola, né, de atores que vão falar, não, esse negócio de livre comércio não funciona, e a gente nomeia esse grupo que é contrário ao comércio internacional de protecionistas ou protecionismo. Então, a primeira metade, já entendemos o que é o comércio internacional, o que envolve os envolvidos. Agora, vamos criar um olhar, fazer uma reflexão, né, para que você até possa, né, se posicionar pró-livre comércio ou pró-protecionismo. Primeiro, o livre comércio, os liberalistas. Quais seriam as motivações para os países comercializarem entre si? Já que eu acabei de falar que é tão desafiador, que é difícil, por que a gente está buscando isso? Então, embora a gente tenha uma série de teorias econômicas, e principalmente aquelas de margem capitalista, afirmando que o mercado global totalmente liberalizado seja a forma mais eficiente para os países crescerem, vai existir ainda uma série de práticas de proteção que vão dificultar, e dificultam, sim, o livre comércio. Em momentos como o que a gente vive, isso ainda fica mais pungente, né? Mais intensificado. Mas os países precisam mesmo comercializar entre si? Talvez essa questão nunca tenha sido tão atual, né? Não é possível que cada país seja autossustentável, né? Que a gente possa produzir tudo aquilo que necessita? Acho que a gente tem essa resposta já, né? Eu particularmente acredito que não, a gente sim precisa dos outros, até em função da sobrevivência humana, né? Eu não consigo prover tudo aquilo que eu preciso para me fazer feliz, para me alimentar, para sobreviver. Eu preciso dos meus pais, da minha família, do meu namorado, de vocês, né? A gente vai se complementando e isso torna, né, a nossa relação produtiva. E a mesma coisa vai acontecer entre os países. Nenhum país do mundo vai conseguir gerar todos os bens e os serviços que as pessoas precisam, necessitam. Fato é que os países, né, até o que a gente conhecia, né, o início aí, primeiro trimestre de 2020, a gente procurava se especializar em algumas atividades. E aí, em função dessa especialização, a gente conseguia produzir mais. Então, eu produzia sempre mais do que eu precisava no meu país. E aquilo que excedia, né, ao invés de vender internamente, eu trocava com os outros países. E nessa mesma lógica, os países atuavam. Então, o Brasil é muito bom na produção de alimentos, produz além daquilo que conseguia absorver no mercado interno e exportava, né, esse excedente. E aí eu olho para os mercados, por exemplo, como o mercado chinês, que produz insumos eletrônicos num volume maior do que eles conseguem, e eles vendem, né, esse excesso para o Brasil e para outros países, e a gente vai trocando, isso é a troca, né? Então, fazendo essa troca. Eu sou eficaz, né, em um tipo de produção, me especializo naquela produção, isso vai me levar a produzir grandes quantidades a um preço cada vez mais baixo, isso me traz uma vantagem no comércio internacional. E nós estudamos duas teorias que falavam sobre essas motivações, né, por que os países deviam comercializar entre si.
as vantagens absolutas, né, do Adam Smith, e depois as vantagens comparativas do Davi Ricardo. Mas absolutamente todos eles, né, do século passado e do retrasado, as duas teorias. E apesar de tão antigas, ainda fazem, né, sentido aqui para a nossa realidade. O que era a vantagem absoluta do Adam Smith? Olha lá. Vantagem absoluta significa maior eficiência de produção. Bem, professor Maurício, fundamentos da administração, hein? Menores custos ou utilizando menos recursos para a produção de um determinado produto. É a vantagem como resultado da especialização. Acabei de falar. O que já dizia o Ricardo, as vantagens não precisam ser absolutas. Mesmo que você não seja o cara mais produtivo do mundo nesse item, você só precisa ser mais produtivo que o seu vizinho com quem você vai trocar. Então, as vantagens podem ser relativamente produtivas. É o custo da oportunidade, né? Então, fazer as escolhas que são essencialmente, né, mais significativas para a gente. Até aqui, tudo bem? Isso já foi questão, né, da nossa TD2. Vou pedir novamente na TD3. Creio que os senhores estarão tranquilos. Aí vem a novidade, porque, lógico, se a gente está vivendo um momento diferente, cabe também ensinar os senhores a respeito de uma motivação para os países comercializarem entre si, mas aparados num argumento moderno a favor do livre comércio, tá vendo? Mais moderno. Esse é um outro teorema para quem vai fazer concurso público na área de finanças. Não sei se Luísa está por aí, o marido Emerson, o pessoal aí que gosta de banco. Isso aqui não cai, isso despenca em concurso da área de finanças, né? Na área de Banco Central, de auditor da Receita Federal e etc. O tipo de teoria que eles gostam de cobrar justamente porque é mais moderno. Então, esses são dois economistas suecos, Heschel e Ohlin. Eles criaram um modelo chamado, que é conhecido tanto como Heschel e Ohlin, como modelo de dotação dos fatores. Ó, dotação dos fatores. O que eles falam? Ó, eles vão demonstrar que a especialidade não vai acontecer só em função de você ficar obcecado pela eficiência. A especialidade, nos tempos modernos, precisa de mais uma coisa. Precisa ser influenciada, né? Ela precisa ser baseada na abundância do fator de produção. Então, eu posso ser especialista, isso vai me trazer uma vantagem, mas para trazer vantagem mesmo, você tem que ser especialista na produção do bem, do produto ou do serviço, que precisa da matéria-prima que no seu país tem em grande quantidade. Então, é isso que ele está falando. Então, abundância, grande quantidade. De novo, a gente consegue perceber o porquê o Brasil se destaca tanto na área de agricultura, particularmente, né? Porque nós temos muitos recursos naturais, né? A gente tem muita terra. O que eu preciso para plantar soja? A tecnologia no plantio dessa soja e espaço físico. Tem um, tem dois. Clima, tem também. Então, evidentemente que você vai bater recordes de produção de soja, de milho, porque você tem os recursos de produção no Brasil em grande quantidade. Você vai ser um destaque dessa forma. Quando a gente olha, por exemplo, né, para o mercado asiático, no que diz respeito, por exemplo, ao Japão, por que o Japão ele é muito bom? Né? Por que ele é muito bom na área tecnológica? Porque quando ele olha para os fatores de produção que tem no Japão, né, um país pequeno, isolado geograficamente do resto do mundo, né, o tipo de produto que ele pode, com nenhum espaço físico, não dá para imaginar o Japão batendo recordes de produtividade de lavoura, né, ou na produção de carne, não tem nem espaço para isso. Então, eles conseguem explicar, né, o fato do comércio internacional está conectado com a vantagem, com a especialização, tem que ter especialização, mas a especialização tem que estar acompanhada do recurso existir em grande quantidade. Se não existir em grande quantidade, possivelmente você vai perder competitividade internacional, que vai ser mais caro para você produzir esse item aqui. Então, a presença desses fatores em um país vai pesar diretamente na redução de custos. E isso, sim,
vai te levar a uma vantagem sobre os países que não possuem as mesmas condições de produção. Tá? E aí a gente vai encontrando algumas falácias do comércio brasileiro, né? Por exemplo, a produção de carros no Brasil. O Brasil tem um campo siderúrgico muito bom, tem muitas usinas bem produtivas, tem mão de obra especializada na área, né? E as montadoras conseguem produzir um número significativo, né, de carros aqui, tirando a pandemia, mas assim, sempre foram muito produtivas. Mas por que o carro no Brasil é caro, então, pessoal? Devia ser barato, nessa lógica devia ser barato. Mas por que o carro é caro? Qual é a intervenção externa que o Brasil tem na produção que provoca ao aumento do peso? Porque produzir carro no Brasil, o carro é barato. Agora, quando eu olho a formação do preço do carro, quanto desse preço é tributo? Então, você vê que quando o governo brasileiro tributa o carro, né, no volume que ele tributa nacionalmente, ele tira a competitividade do carro produzido aqui no mercado internacional. O carro fica muito caro. Dúvidas, senhores e senhoras? Ou preferem um Rivotril, algum calmante, alguma coisa para deixar vocês mais animados? Não, professora. Por enquanto, não, né? Daqui a pouco vai ser aquela breja que eu sei que a Dani já deixou lá na geladeira, L-Time, só para começar, né, a comemoração em família. Seguindo, crianças, falamos da motivação para comercializar, que é o argumento pró-livre comércio, né? Não é que essas teorias não possam enxergar e não determinem que existem obstáculos e pontos críticos na relação comercial, até mesmo se você não tiver especialidade, não tiver abundância de matéria-prima, você perde competição, né? Mas juntar esses dois elos te torna um player forte no comércio internacional. E percebem que também, que quando a gente olha o que está acontecendo agora e fica tentando prever, o que é dificílimo, porque já era difícil prever cenários econômicos. Quando a gente conhecia, tinha experiências anteriores similares do que acontecia na atualidade, imagine agora que a gente não tem um amparo de eventos anteriores para que eu possa me espelhar, né? Para que eu possa amparar meu estudo. A gente não tem isso. Mas, de qualquer forma, eu creio que nós vamos poder observar, no próximo semestre a gente pode até conversar, independente sobre isso, é que esses países que têm mais tecnologia, que são mais produtivos, têm maiores níveis de especialização, vão sair mais rápido da crise do que outros países como nós, né? Que ainda temos aí um ambiente político turvo para complicar ainda mais a análise econômica no país. Já que falamos do livre comércio, agora cabe a proteção. Então, quais seriam os argumentos, né, daquelas teóricos, políticos, filósofos, né, que praticam ou que disputam o protecionismo? Veja bem, qualquer empresa multinacional que atua em vários países, ela não quer o protecionismo porque isso torna os produtos mais caros. Mas vamos dar uma olhadinha o que falam, né? Quais seriam os argumentos aí, quais seriam a motivação dos países ou as motivações dos países para as práticas de proteção. Fernanda, quando eu leio a palavra protecionismo, eu posso entender que quando você fala em proteção, você está falando, por exemplo, em tributos? Pode. Eu posso entender que quando eu falo de proteção, quando eu leio a palavra proteção, eu estou entendendo que vai ter tarifa? Exatamente. Eu estou entendendo que vai ter aqueles 172 documentos que nós observamos na aula passada, que eu tentei demonstrar para vocês, né? Que aqui o PowerPoint falhou, que a burocracia, que vai ter mais burocracia e que isso vai trazer mais custo, né, para o preço final? Perfeitamente. Então, se é mais caro para o cidadão comum que o país que ele reside adote práticas protecionistas, por que ainda se encontra apelo, né? Se encontra gente que se é simpático, né? Que tem empatia pela causa protecionista? E aí, né, vamos apresentar para os senhores alguns argumentos macroeconômicos. O primeiro argumento que eu quero apresentar, independente da ordem que está aqui, é que muitos acreditam que o comércio internacional tira emprego, que a redução do desemprego,
né, acontecer, que o aumento do nível de desemprego, quando se pratica comércio internacional, acontece porque as pessoas naturalmente vão preferir produtos importados a produtos nacionais. Eu, particularmente, creio que esse é um argumento bem falho, porque do início ao fim, o que as pessoas desejam comprar, né, principalmente em tempo de crise, é o que é mais barato. Né? Se for produzido aqui, ok. Se vier de fora, ok também. Né? E em outros momentos, quando a gente tem algum tipo de escolha, está com a renda melhor, tem uma maior disponibilidade financeira, aí a gente começa a relacionar outros fatores. Então, quero saber qual é o melhor custo-benefício, eu não me importo de pagar um pouquinho mais, mas porque eu acredito que esse produto tem mais qualidade, ou que esse serviço é mais efetivo para mim. Então, a redução do desemprego costuma ser, né, maior prática, maior argumento a favor da proteção. Então, porque quando eu permito a entrada dos importados, eu quebro a indústria nacional. Isso é bastante questionável sobre todos os parâmetros, até pelo que a gente visualiza agora. Um outro argumento também, que é utilizado pelos protecionistas, diz respeito à proteção da indústria nascente contra produtos importados. O que seria, primeiro assim, Fernando, o que é indústria nascente? Então, é aquela indústria que ainda não está desenvolvida, que está começando, está nos seus primeiros momentos. Né? Então, ela é uma indústria que está iniciando o seu processo fabril. Está naquela história do ciclo de vida? Está no início aqui, ó, no crescimento. Então, quanto a gente está crescendo, a gente recebe o amparo e a proteção dos pais. Né? E os protecionistas que adotam o argumento da indústria nascente, coloquei aqui para vocês, eles acreditam que a importação de produtos que sejam relacionados a indústrias estratégicas para um país devem ser proibidos por determinado período de tempo. Então, Petrobras estava lá, né, fazendo todo aquele investimento, né, em prospecção de alta profundidade. Neste momento, o Brasil fez o quê? Fechou. Ele proibiu que outras empresas pudessem fazer esse mesmo tipo de exploração no país, porque ele queria dar à Petrobras a oportunidade, né, desse crescimento. Acho que aqui a gente consegue encontrar uma simpatia com esse argumento, porque caso, né, não tivessem acontecido todos os escândalos que aconteceram, o fato é que o que estava sendo proposto pela Petrobras traria um efeito muito positivo, até mesmo para a nossa região. A substituição das importações, perdão, ainda sobre a indústria nascente, quero dar mais um exemplo, que na ocasião dessa aula eu falei para vocês. A Coreia do Sul, Hong Kong, o Japão, Singapura, adotaram muito essa prática da indústria nascente. Enquanto eles estavam desenvolvendo seus setores estratégicos, muito ligados também à área de tecnologia, eles proibiam a importação de itens similares dos concorrentes diretos, né, para que a indústria pudesse ali alcançar primeiro o mercado nacional, depois que ela tivesse, né, alcançado o que? A sua especialização, né, aí sim abria o mercado novamente. Terceiro argumento a favor do protecionismo é a substituição das importações. Então, o governo proíbe a importação, né, e, em contrapartida, evidentemente, no curto prazo, você já obriga que todos os residentes naquele país tenham que comprar produtos essencialmente nacionais. De novo, porque eu creio que esse é um argumento falho em termos de desenvolvimento de um país. Se a gente proibir a importação de algo, vai incentivar o crescimento da indústria? Acho que a gente está falando de um país que não é o Brasil. Primeiro, porque a gente tem contrabando. Segundo, porque isso é um incentivo à economia informal. Eu proíbo a importação e eu vou trazer por debaixo dos panos no Paraguai, na mala, etc., escondido no navio. Terceiro, que o processo de substituir a importação para fabricar nacionalmente tem que ser combinado com a indústria, né? Então, eu vou proibir a importação, por exemplo, de carro, mas eu vou falar com a indústria nacional. Então, eu vou proibir. Todo brasileiro que quiser comprar carro vai ter que comprar carro nacional. Você combinou com a indústria de fazer um preço bacana para a gente poder comprar? Normalmente, o processo de substituição das importações penaliza o consumidor final porque ele fica refém dos preços nacionais. Porque você está tirando a concorrência. Você permite, né, que... Já ouviram falar em cartel, né?
que as empresas dividam entre si os mercados e cada uma faz o preço que quer. Só um minutinho. Por fim, o combate às práticas desleais de comércio, né? Que vão objetivar destruir o produtor nacional. Então, a gente pratica protecionismo para proteger o país, né? Para proteger o nosso produtor. Isso é muito subjetivo, né? Os liberalistas argumentam, por exemplo, que para você proteger um produtor, você pode reduzir imposto. Para você proteger um produtor, você pode reduzir, né, o procedimento legal das empresas, o custo para abrir, o custo para fechar. Existem outras formas de você combater práticas ilegais, desleais de comércio, que não sejam a proibição, e sim o incentivo, né, às boas práticas comerciais. Pessoal, antes que eu me esqueça, eu vou colocar aqui, pedir para vocês irem assinando minha listinha de presença enquanto eu caminho para o fim da nossa aula regimental. Meu último tema, né, os blocos econômicos. Os senhores lembram que os blocos econômicos são associações, né? São clubes aí, são associações criadas entre os países para que eles possam estabelecer relações comerciais, políticas, trabalhistas entre si. O grande objetivo de se criar um bloco econômico, entrar para um bloco econômico, é criar condições para intensificar a economia entre esses países, aumentar as trocas, troca de informação, troca de tecnologia, troca de valores financeiros e troca de mercadorias. Então, os blocos econômicos são criados para facilitar a negociação, o comércio entre os países. Quando a gente participa de bloco econômico, o país aumenta o alcance dos seus produtos e serviços para outros lugares, assim, ó, do dia para a noite. Assinei o acordo, daqui a 1, 2 meses eu já começo, né, a usufruir, né, de todas as vantagens de ter um mercado maior do que eu tinha antes, porque antes eu era só esse país. Agora eu sou um bloco, né, de países. Por outro lado, eu também tenho a vantagem da negociação perante fornecimentos. Eu, como bloco, quando vou negociar, eu não negocio sozinho, eu negocio em nome de um grupo significativo de países. Isso aumenta o poder de barganha, seja na hora da compra, seja na hora da venda. Então, a gente aumenta o alcance e a vantagem, né, que é resultado desse fenômeno de cooperação. Agora, os blocos econômicos, eles não nascem do dia para a noite e se tornam, de uma maneira extrínseca, já extremamente conectados, correto? A gente vai num crescente. É como qualquer relação profissional, pessoal, né? A gente não pula de cabeça, a gente vai, né, dando baby steps, passo a passo. Primeiro, tem 4 estágios de bloco econômicos, né, e o primeiro deles é a zona de livre comércio. Na zona de livre comércio, a gente só reduz ou elimina a tarifa alfandegária entre os países membros. Então, normalmente, a história de um acordo comercial, quando a gente fala, fulano tem acordo comercial, né, se não entra, fala, de que tipo? É uma união aduaneira, é um mercado comum, é uma união econômica monetária. Quando não se fala nada, só fala que é acordo, 90% das vezes a gente está falando que é uma zona de livre comércio, que naquele conjunto de países, os impostos sobre um grupo, uma lista de mercadorias, ou está reduzido ou foi eliminado. Normalmente é só reduzido. Tá? Já a união aduaneira, a gente dá mais um passo. Além de ter redução e eliminação de tarifas, né, abrindo os mercados internos, eu vou criar regras para o comércio daqueles países com os outros países. Então, eu negocio, tenho regras para fazer parte do Zona de Livre Comércio. Quando os países dessa União Aduaneira forem negociar com outros países que não os pertencentes àquele bloco, eles vão ter as mesmas regras, tá? Mercado comum. Tem o que eu já tinha na União Aduaneira e acrescento o quê? A livre circulação de capitais, serviços e pessoas dentro do bloco. E, por fim, o estágio mais evoluído de blocos econômicos que a gente conhece até hoje, além de eu poder circular,
né? Pessoas, capitais, países, além de ter inversão e redução tarifária, além de ter regulamentos, né, de representação do bloco, agora eu vou ter uma única política de desenvolvimento e uma única moeda, um único banco central para todos esses países. Vamos ver exemplos do que a gente relacionou agora? Olha lá. Temos o NAFTA. Escolhi só 3, tá? NAFTA. O que é o NAFTA? O NAFTA eliminou barreiras alfandegárias no comércio entre os 3 países membros, Estados Unidos, Canadá e o México depois. Eu posso, isso aí é notícia fácil para vocês, hein? Vou voltar no slide anterior. Então, olha aqui, NAFTA, eliminação de barreiras alfandegárias no comércio entre países membros. Só isso que está dito. Vem aqui. Quando a gente lê notícias a respeito dos Estados Unidos e da sua relação com o México, os mexicanos podem entrar e sair dos Estados Unidos livremente? Né? Os mexicanos podem circular, o dinheiro pode ir e vir, estou usando só o México, tá? Óbvio que não. Qual é o estágio, então, de evolução do bloco econômico NAFTA? Está aqui, ó, uma zona de livre comércio. Só tem redução ou eliminação de tarifas alfandegárias entre os países. Mas nem o mexicano pode entrar livremente, né, para os Estados Unidos e nem os americanos podem entrar livremente no Canadá. É só assistir todos os programas aí de fronteira, de aeroporto, etc., que vocês vão ver que existe, né, um policiamento. O que já é diferente do que acontece, né, com esse bloquinho aqui que os senhores já ouviram falar, Mercosul. Né? No Mercosul, né, além da gente ter uma zona de preferência com redução e isenção tarifária, além de permitir a livre circulação, né, das pessoas dentro do bloco, né, nós temos as mesmas regras para negociar com outros países que não sejam do Mercosul. Então, nós somos uma união aduaneira. Né? E, por fim, nós temos a União Europeia, que é o maior e o mais evoluído bloco econômico. Aí não tem erro, né? Moeda única, único banco central, as mesmas regras econômicas para todos os países membros. Era isso. Meu recadinho para a nossa última aulinha aí do semestre. A partir desse momento, estou disponível para eventuais apelos, dúvidas a respeito do material disponibilizado. Fiquem, a prova é bem tranquila. Eu gostaria de dar mais uma dica, então disponibilizei esse material. Evidentemente que eu não coloco os slides com alguns trechos em destaque de forma aleatória. Se eles estão em destaque é porque eles não caem, eles despencam na prova, né? Então, leia, separa lá uns 30, 40 minutos para você poder ler o material, dê maior ênfase. Se tiver dúvida, a gente já vai cair daqui a pouquinho, tenho mais 2 minutos com vocês, mas estarei na plataforma até as 10h30 da noite para a gente conversar, caso vocês tenham dúvida. Tanto na plataforma quanto no meu e-mail, fiquem à vontade. E é isso, microfone aberto. Já estou desejando boa sorte, tá vendo? Eu já vim de olho grego aqui para vocês fazerem uma prova bem... Estou toda trabalhada no olho grego, para vocês fazerem uma prova bem tranquila. E espero vocês na terça-feira. Acredito que vocês já viram o videozinho que a gente fez para vocês. Sim, bem legal. Estou sendo zoada porque eu estava toda trabalhada no glitter, mas como eu falei, gravei hoje, eu tive uma live, então fui obrigada por dar 5h30 da manhã, lavar cabelo, escovar cabelo, fazer maquiagem, ficar toda plena. Então, legal, não se acostumem com essa visualização aqui. Mais alguém, pessoal? Só eu e Rose aqui conversando, batendo um papo. Oi. Alguém me chamou? Estou escutando vozes. Não, professora, eu falei obrigada pela aula. De nada, Thay. Então, vou me despedir, porque eu só tenho 1 minuto e estou cansada de ser cortada sem dar boa noite. Estou ficando chateada com esse negócio. Professora, excelente. Dá já. Oi, Má. Cortou. Fala de novo, Du.
Maria Eduarda Eu falei, esse é o momento, já dá o boa noite. Ah, é. Então, boa noite. Que vocês curtam muito esse final de semana. Boa noite. Assista. Boa noite, E vou dar dica de filme, que tem a ver com a minha aula, hein? Que é a aula. A Lavanderia, do Netflix. Assistam. Aula de economia. Ainda tem uma pitada de Brasil no final pra gente ficar com bastante vergonha. Assiste aí, A Lavanderia. Dá uma olhadinha no final do filme. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Professora. Namastê. Boa semana.